Sejam todos muito bem-vindos ao Questão de Ordem. Você está no Agro Mais, o primeiro e único canal 100% agronotícias do país. E nessa edição eu recebo aqui, com muita honra, com muito orgulho, o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade em Minas Gerais, o deputado que vai falar um pouco das medidas para os produtores rurais, principalmente da agricultura familiar, que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus. Primeiramente, deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma oportunidade muito importante para nós, para falar especialmente dessas medidas nesse momento que a agricultura mais precisa do Parlamento e também do governo federal. Deputado, a gente sabe que essa pandemia pegou todo mundo, né? Do maior empresário ao microempresário, o grande produtor ao pequeno produtor, né? Só que aqueles pequenos produtores, no caso da agricultura familiar, eles acabam tendo um preparo e uma resistência muito menor, né? Para enfrentar essas crises, né? Que tipo de propostas que o senhor está apresentando, então, para que os produtores rurais consigam vencer esse momento tão difícil? Bom, você tem razão. Todos os produtores rurais, aliás, o mundo inteiro, todos os setores da economia foram impactados pela pandemia. Mas há um contingente muito grande de agricultores que já não tinha a presença do Estado. Eles foram ficando por último, são os esquecidos. Eles são os agricultores que nós estamos chamando de invisíveis. Então eu fiz uma análise a partir do censo do IBGE que mostra que 1,5 milhão de agricultores, eles têm um valor bruto da produção por ano de aproximadamente R$5.000. Quando você cruza com os dados do Ministério da Cidadania, do Bolsa Família, e você cruza também com a declaração de aptidão, que é aquele documento que o agricultor procura na assistência técnica para acessar as políticas do governo, nós chegamos à conclusão de que esse 1,5 milhão, às vezes até um pouco mais, são os invisíveis, porque eles nunca receberam nada. Então, a partir desses invisíveis, e que inclusive não receberam um auxílio emergencial, é que eu fiz o apensamento, ou seja, juntei 26 projetos que foram apresentados por diversos deputados ali na Câmara, propondo diversas medidas. Quando eu fiz isso, eu fui analisar o que já tem de política, o que o governo anunciou, analisei e tive aí a paciência de esperar a ministra Tereza lançar o Plano Safra para saber quais as medidas foram anunciadas. Aguardei também uma sessão do Congresso Nacional para sabermos se teriam algum das medidas naquela MP do Agro que o governo vetou, que o veto seria derrubado. Como não aconteceu nem medidas para esses invisíveis, que são os pobres, nem a derrubada dos vetos, aí eu construí 5 medidas, que são 5 políticas públicas, com foco. Não é Pronaf, não é nada que existe hoje. Eu procurei criar medidas novas, porque já que eles são invisíveis, eles são tinham sem terra, né? Hoje eles é sem nada, porque eles não têm terra, aliás, eles têm até a terra, mas às vezes não tem um documento, né? Da reforma agrária são 700 mil que não tem documento, do crédito fundiário, grande parte não tem a declaração de aptidão, e aí eu fiz uma análise da declaração de aptidão, que a ministra Tereza teve uma medida importante, ela prorrogou o prazo da vigência dessas declarações de aptidão até que durar o decreto da pandemia, então o agricultor não precisa voltar na assistência técnica, mas também não resolveu, porque a DAP nós tivemos entre 2014 e 2015 5 milhões de DAP. Hoje nós temos mais recursos para a agricultura familiar e temos 2,5 milhões de DAP, ou seja, ela está concentrando. Então as medidas são o auxílio emergencial, porque segundo o Ministério da Cidadania, 2.400.000 pessoas do meio rural receberam o auxílio emergencial. Só que essas pessoas que receberam, eles entraram num abismo de insegurança jurídica. Como não há uma categoria no auxílio emergencial que nós aprovamos para o agricultor, para o trabalhador rural, ele perde o direito de segurado especial da Previdência, então não poderão se aposentar. Então o que eu fiz? Fazendo essa conta de 3.900.000 agricultores, menos que já receberam, então tem mais ou menos 1 milhão de agricultores, esses invisíveis, pobres, extremamente pobres, que não receberam o auxílio emergencial. Então, essa é a primeira medida, auxílio emergencial para esses pobres e garantindo que todos os agricultores que receberam o auxílio emergencial estão garantindo nessa nova lei de que ele não perde o direito de segurado especial. A segunda medida... Essa primeira medida, o auxílio emergencial que o senhor diz, é aqueles R$600. Sim. Que já são destinados aí para grande parte da população também, que ficou sem renda. Exatamente. Até no início da nossa conversa eu disse o seguinte, que o pessoal da roça fica com o que sobra, né?
A melhor escola é na cidade, a energia elétrica quando chegou foi para a cidade, como diz no campo, a modernidade da internet quando chegou foi primeiro para a cidade. E na pandemia ficou com o que sobra também, ficou por último. Qual que é a minha proposta? E debati com a CONTAG, com a CNA, MPA, todas as organizações dos produtores, com a Anatel, propôs o seguinte, então são 5 parcelas, foram 3 mais 2, então o auxílio emergencial eu estou propondo de R$3.000 para o homem e para a mulher monoparental, que é a chefe de família, R$6.000. Então esse é o auxílio emergencial. Divididos em 5 parcelas, ou seja... Não, uma única parcela. Uma única parcela de R$3.000. R$3.000. Além daquelas 5 de 600, não? Não. Eles não receberam. Só R$3.000 que, se você fizer a conta, são 5 parcelas de R$600. Certo. Bom, como é que ele vai receber? Com a mesma lógica e a mesma operação que fez o Ministério da Cidadania, que lá está de parabéns, conseguiu quase 90 milhões de pessoas que se inscreveram. Só que nós estamos adotando uma outra maneira de buscar esse invisível para o Estado. Nós criamos com a ANATER, que é a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem escritório em 5.300 municípios do Brasil, um cadastro simplificado da agricultura familiar. Então, o extensionista, ele é que vai lá na roça, vai no grotão, vai na comunidade rural, vai lá no bairro rural, então ele vai fazer o cadastro simplificado, integrado com o Ministério da Cidadania, o pagamento é feito como fez com os outros trabalhadores informais. A segunda medida é um crédito rural emergencial para a agricultura familiar. R$10.000, 10 anos para pagamento, juro de 1%, já que a Selic baixou, ela está 3%. Com viés de 2,5%, 2,25%. Podendo chegar. Já que é um crédito para é pobre, extremamente pobre, então não pode ser esse que o governo anunciou. O governo até anunciou, o presidente da República até tuitou a semana passada, um crédito rural emergencial para a agricultura familiar. Só que esse que eles anunciaram, ninguém vai financiar. Primeiro, o risco é do banco. Que banco vai emprestar para uma pessoa que tem a renda máxima de R$178 por mês? Não vai emprestar nunca. Então é um crédito rural emergencial para esses invisíveis. Quem vai buscar os invisíveis? É o técnico da extensão rural, pode ser do Estado ou não do Estado, que a Anatel já tem credenciado. Juro de 1% para o homem e 50% desse juro para a mulher. Há um movimento de mulheres do campo, então eu estou atendendo grande parte das demandas dessas mulheres do campo que nunca foram vistas. As pessoas falam, mas nunca atendem. Então eu estou colocando a metade da taxa de juro para as mulheres. E estou dando para as mulheres também, estou concedendo, não é dando, estou concedendo o que é direito delas, elas merecem. Quando for pagar esse financiamento, porque isso não é dado, esse dinheiro, quando ela for pagar esse financiamento, tem um rebate de 20%. A terceira medida é um fomento. Fomento significa você fomentar, você dinamizar ali uma atividade econômica. Então, esses invisíveis, eu estou colocando num dispositivo de um fomento de R$2.500 por família, quando for o homem. Se for a mulher, trabalhador rural, R$3.000, 20% a mais. Você vê que eu estou dando diferença sempre para a mulher do campo, para a mulher do rural, sabe? Bom, esse fomento é dinheiro não reembolsável, só que tem que ter um projeto simplificado, com esse cadastro simplificado, para ele implantar uma atividade produtiva. Porque não adianta também eu dar a ele ali a oportunidade de receber o auxílio emergencial para a manutenção da família, se eu não ter uma maneira de incentivar ele a crescer. Porque ninguém quer ficar a vida inteira dependendo de governo. Claro. Então, por isso que eu estou dando ali uma atividade, é o que no popular fala, dar o peixe e ensinar a pescar, Não precisa ensinar, eles já sabem pescar. Eles só querem que não tire deles a vara e a minhoca de pescar. Porque mantém o capital de giro, Não, como é que você pesca sem a vara e sem a minhoca? Exatamente. Então é isso. Eles são invisíveis porque é o seguinte, tira tudo, o governo tirou tudo deles. Até o Pronaf, que era para ajudar a agricultura familiar, hoje ele é excludente, ele é concentrador. Bom, a quarta política é a comercialização. E como você disse, impactou a todos. Impactou as exportações, impactou café, as grandes cadeias produtivas, da soja, do milho, da fruticultura, mas esse invisível, ele não vende para ninguém, ele vende direto para o consumidor, vende na feira livre. Quando eu falo ninguém, é o seguinte, ele não vende numa política do governo. Então ele vende diretamente ou ele vende na feira livre. Nas feiras livres que acabaram, Muitas delas acabaram. As feiras livres, 90% acabaram. A criatividade do agricultor e do extensionista rural criaram as feiras livres digitais, como eu posso citar lá em Minas, o município de Jequitaí, eu fiquei encantado. O extensionista João Denilson tem lá o cadastro de 150 compradores, não sei quantos agricultores que
vai entregar o produto, vai vender o produto. Mas esses feirantes que faz a venda direta, criamos um PA emergencial. Programa de Aquisição de Alimentos. Emergencial. Bom, qual que é a diferença do outro? O outro, que a ministra Tereza, que eu quero cumprimentá-la, anunciou 500 milhões. Ele não chega a 100 milhões de agricultores. Nós temos 4 milhões de agricultores. Então, esse PA emergencial é exatamente para esses agricultores que vendem na feira livre, que faz a venda direto, ou seja, ele não tem um mercado formal. Então, esse nós estamos criando um PA de R$4.000. Se for a mulher também, ela vai ter um limite maior de R$5.000. Você dá outro diferencial para a mulher trabalhadora do campo. E esse PA, como é que será? Vai ser o cadastro simplificado da agricultura familiar feito pela extensão rural. A prefeitura cadastra as entidades essenciais, o agricultor foi lá, entregou a produção vendida ali, o técnico dá o ciente, o pagamento é feito pela Conab. E aí também a Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, o Ministério da Cidadania, a Conab, a Anaterra, a Asbrae, todos nos ajudaram a fazer esse arranjo institucional. Então é um PA emergencial, né? E também tem outra modalidade de comercialização. Para atender quem? Atender aqueles agricultores que têm os produtos da biodiversidade, né? São os frutos do cerrado, tem também a castanha do Brasil, que no Pará chama castanha do Pará, os derivados de mandioca no Nordeste, no Paraná, Minas Gerais, o leite, atendendo inclusive aí a Abra Leite, um segmento importante, já que em pandemia, com seca, o leite baixando de preço, não tem produtor que aguenta. Então, criamos também um PA, formação de estoque, com pagamento em produto. Ou seja, o produtor tem uma CPR, que é uma cédula de produtor rural, e ele pode pagar com o próprio produto. E o governo faz quando fez na época do terremoto no Haiti. Tinha produto armazenado e fez a doação. Então, eu espero que o governo, esses produtos, ele faça a distribuição nas cidades onde as populações precisam. E o último, das 5 medidas, são as dívidas rurais. A Tereza Cristina, a ministra, ela foi relatora de um projeto, que eu fui o autor, em 2018, de renegociação de dívidas. Eu estou resgatando aquela lei da época da ministra, que ela foi relatora, as dívidas da agricultura familiar, que permite renegociar até 2011, que são as dívidas da região semiárida, dos bancos também públicos federais, são dívidas inscritas em dívida ativa da União. Estão resolvendo até 2011. De 2011 para cá, nós construímos alguns dispositivos. Por exemplo, quem é do crédito fundiário do Banco da Terra, todas as dívidas que venceu durante o período da pandemia, nós estamos jogando para o final do contrato, mantendo ali as mesmas cláusulas de desconto, quando for pagar, taxa de juros. E as outras dívidas, todas que venceram nesse período de pandemia, de janeiro a dezembro desse ano, espero que até lá o decreto seja, a gente faça essa travessia com a pandemia, jogando um ano para frente o vencimento. Então são essas as medidas. Bom, qual que é o impacto? Não, com certeza nós teremos impacto. O auxílio emergencial, evidentemente que o governo precisa pagar, especialmente para os pobres, extremamente pobres no campo. O fomento, o governo que vai nos dizer se ele quer atender 100 mil agricultores, 200 mil, 300 mil. O crédito da mesma forma. O PA, se o governo falar, nós temos 100 milhões para o PA, formação de estoque, 100 milhões para o PA emergencial. E as dívidas rurais já estava previsto, não estava previsto entrar esse recurso. Então, para mim, não terá impacto. Então, espero que essa semana a gente consiga votar, porque foi atendendo todo mundo. A Câmara aprovou 50 projetos, ajudando as micro e pequenas empresas, ajudando os municípios, mais de 20 projetos para a saúde, todos merecidamente, os estudantes em relação ao FIES, o segmento também da medicina e os agricultores de pequeno porte ficou para trás. Então, por isso a gente espera reverter, fazer essa virada de mesa. Deputado, agora o senhor falou nessas 5 medidas aí, como o senhor resumiu agora, tem questão de crédito, tem questão de fomento, programa de aquisição de alimentos, né, a renegociação das dívidas. Isso. São 5 medidas que de fato atendem muito bem os agricultores familiares que foram altamente impactados nessa pandemia do novo coronavírus. A gente está aqui no canal de agronegócios, né? Obviamente a gente defende o produtor rural, mas todas as vezes que a gente ouve medidas como essa do senhor aí, que são legítimas, repito, num momento de crise como essa, né? Vem a pergunta da parte econômica do governo.
qual que é a previsão orçamentária para que seja possível prestar o apoio a esses produtores rurais, que eu repito, é um apoio legítimo, mas sem prejudicar as contas públicas? Bom, primeiro eu estou fazendo uma análise e amanhã eu pretendo, inclusive, ter a oportunidade de continuar conversando com o Ministério da Economia. Estive com o ministro numa reunião com a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária e, como eu disse, o fomento, aliás, o auxílio emergencial, a expectativa do governo é de pagar todos que enquadrar. Então, esses agricultores, especialmente os pobres, extremamente pobres, o Ministério da Cidadania que está levantando quanto que vai ser o impacto financeiro. Em relação às dívidas rurais, o governo, inclusive, já vetou dispositivo na MP do Agro, que a Frente Parlamentar da Agropecuária apoiou intensamente, dizendo em relação de abrir mão de receitas, mas nós não concordamos, inclusive tem uma nota técnica ao contrário, já que são dívidas rurais, o governo não tinha previsão orçamentária desse recurso no Caixa do Tesouro. Em relação ao PA emergencial, o fomento e o crédito, agora eu vou entrar na parte da arena de negociação com o governo. O governo é que vai dizer. Ele anunciou 500 milhões para o PA tradicional, que é burocrático, né? Para o PA simplificado, o governo que vai dizer se ele quer atender com 100 milhões, 150 milhões. Então, a Câmara a nós compete a gente criar um mecanismo legal, construir essa política pública e apresentar essa solução para o governo. Agora, evidentemente, eu tenho acompanhado e conversei com a ministra Tereza também, não nos termos de impacto, né, mas a equipe dela, por exemplo, o Eduardo, secretário de Política Agrícola, o Fernando Schwank, de Agricultura Familiar, Rogério Boeri, do Ministério da Economia, o secretário Enio Marques, do Ministério da Cidadania, todos nos deu todas as informações, nos ajudou a construir esse conjunto de medidas e agora nós estamos na fase em que o governo que vai dizer quanto ele tem e quanto ele pretende atender cada uma dessas medidas. Agora, é claro que eu sinto uma disposição de atender. O próprio ministro Paulo Guedes, da Economia, ele tem manifestado na imprensa, inclusive com uma convergência muito grande nessa nossa tese dos invisíveis, que são aqueles que o Estado nunca fez nada, eles nunca procurou o Estado. Então eu estou muito animado e muito convicto de que nós teremos um contingente significativo desses invisíveis no fomento, no crédito e também nos programas de comercialização. Deputado, recentemente o governo federal apresentou aí o Plano Safra, né, 2020-2021, recorde de recursos tanto para pequenos, médios e grandes produtores, né, taxas de juros em queda, acompanhando a queda da Selic, né, que está cerca aí de 3%, com viés até de 2,5%, dizem até que 2,25%. Primeiramente, como é que o senhor analisa esse Plano Safra, principalmente para os agricultores familiares, que é um nicho para o qual o senhor é mais voltado, né? E o crédito, esse crédito que o senhor acaba anunciando aí dentro dessas 5 medidas, já não estaria previsto dentro do Plano Safra? Qual que é o diferencial desses auxílios emergenciais em relação ao Plano Safra anunciado? Bom, eu ressaltei aqui que nós tivemos aí a prudência de aguardar o lançamento do Plano Safra pelo governo federal, especialmente pela ministra Tereza Cristina. O plano, primeiro, foi uma grande conquista na habilidade da ministra e pela credibilidade que ela tem de negociar os recursos, porque no momento de tanta exceção fiscal, né, e ainda na pandemia, ela conseguia aumentar os recursos, conseguia aumentar a 30% o seguro, que é uma luta antiga, que a gente tem uma dificuldade de avançar essa subvenção do seguro, já que a atividade agrícola é altamente, ela tem o risco muito alto, é uma fábrica de alimentos a céu aberto. Então nós tivemos o aumento dos recursos, nós tivemos o aumento do seguro, tivemos a redução das taxas de juros, você vê. Não é a taxa que a gente quer, mas foi possível, 2,75, desde que eu estou há 30 anos trabalhando como extensionista, como agrônomo, eu nunca vi uma taxa de juros para a agricultura familiar nesse nível, como essa que nós chegamos a 2,75. Também inovou em relação ao seguro, porque a inovação ali na logística operacional
que eles construíram de contratação do seguro também vai facilitar. E fica o desafio, né? Eu senti falta, como sinto, e não posso deixar de destacar, porque não teve recurso para assistência técnica e extensão rural. Mas já há uma frente de negociação com a Tereza, com a ministra da Agricultura, com o ministro Paulo Guedes, iniciado o ano passado, quando no final do ano nós realizamos um grande seminário do Pacto pela Extensão Rural, e nós estamos propondo 500 milhões para a Anater trabalhar com assistência técnica e mais 200 milhões para o INCRA, 100 milhões para titularização de assentados da reforma agrária, já que 700 mil não tem o documento da terra, mais 100 milhões para titularização, título de terras públicas na Amazônia Legal, até para a imagem internacional do Brasil. Isso é o que nós sentimos falta no Plano Safra. E um desafio que eu coordeno a Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, junto com a FPA, nós vamos acompanhar muito fortemente para que os bancos privados cumpram também essas regras que a ministra deu de boas notícias em relação ao crédito. E um desafio também, que é a nossa grande luta, é o que a gente chama de spread bancário, porque na verdade, quando se anuncia uma taxa de juros para a agricultura familiar de 3, o custo total desse crédito por ano para o agricultor chega a quase 3 vezes esse valor. Então, se ele tem uma taxa de juros de... Por quê, deputado? Porque ali tem a venda casada que os bancos fazem. Ah, a venda casada. Mas já há também de certa forma, uma proposta, um acordo entre a justiça e os bancos para que não haja essa venda casada. Na verdade, tem leis, não precisa ter mais lei, tem leis que proíbem isso e precisa, na verdade, do braço forte nosso mesmo, do parlamento de fiscalizar, o Banco Central fazer essa fiscalização. Então, são uma série de taxas que o produtor paga e mais ainda, se a gente foi feita uma avaliação pela própria CNA, Frente Parlamentar da Agropecuária, o agricultor familiar, ele paga 2,93%. Se ele tem uma taxa de 3, ele paga 2,93%, ou seja, quase 3 vezes mais. O médio paga 2 vezes 0,3 e o grande produtor paga 2 vezes mais, ou seja, mais injusto ainda. Não que para mim... Em proporção. Em proporção, já que o grande ele tem mais condição de pegar um dinheiro no mercado, tem de fazer um outro arranjo econômico para a sua produção, e o pequeno que não tem, o governo deixa os bancos cobrar mais. Então essa é uma luta da Frente Parlamentar, de todos nós que atuamos no agro, e a ministra Tereza Cristina, junto com o Banco do Brasil, aí, nós conseguimos ter essas boas notícias. Fica esse desafio que eu disse, de arrumar o recurso para assistência técnica e extensão rural, de garantir que os bancos privados continuem, cumpram também essas mesmas premissas anunciadas pelo governo, mas com certeza foi uma grande conquista, nós podemos comemorar. Uma das conquistas, falando em conquistas, né, deputado, da MP do Agro, é a possibilidade também das cooperativas de crédito agora passarem a oferecer esses recursos também, né? Para a agricultura familiar, isso vai ser possível? Sim, é possível. Bom, essa conquista das cooperativas, primeiro que a gente consegue aumentar a capilaridade, né? Já que os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica está operando com crédito rural, eles só têm agência em cidades de maior porte. E o sistema cooperativo de crédito, eles estão se instalando uma rede de agências e postos de atendimento nas menores cidades. E agora, Minas, por exemplo, 72,6% das cidades mineiras têm agricultura como primeira ou segunda atividade. Se você não tem um agente financeiro, aquele agricultor vai ter, além do custo do crédito, ele vai ter que se deslocar. Então, a MP do Agro teve essa conquista importante. Convertida em lei agora, Convertida em lei. E, principalmente também, você coloca dentro do, a gente chama de Sistema Nacional de Crédito Rural, você coloca mais atores importantes ali. E a cooperativa, o dono é o próprio agricultor. Você tem uma ideia, os juros das cooperativas, o spread bancário, o spread que nós... O spread, para o nosso telespectador entender, é aquela diferença do que os bancos cobram e o que os bancos dão depois, né, em relação a investimento. Exatamente. O spread é o seguinte, tanto que o banco empresta por um preço mais barato para o produtor, o governo tem que pagar aquela diferença. Exato. As cooperativas, esse valor é menor. Então, é isso que a gente tem que reduzir. Os bancos ganham muito e o produtor, com isso, reduz a renda do produtor, reduz a receita do produtor e tira mais dinheiro do governo. Esse dinheiro faz falta para outras coisas. Então, nós queremos reduzir essa remuneração dos bancos. Esse recurso vem, por exemplo, para a assistência técnica e extensão rural. Mas foi uma grande conquista.
da MP do Agro foi essa, colocar as cooperativas de crédito também para operar com o crédito rural. Deputado, a gente está se encaminhando aqui para o final, rapidamente, só as suas conclusões em relação a esse período de pandemia que os produtores rurais vêm enfrentando. Afinal de contas, essas medidas que o senhor tem anunciado e as medidas também que o governo federal tem anunciado, até com taxas de juros menores, com mais crédito, tem a ver com esse momento de crise generalizada que a gente passa. O senhor acredita que o produtor rural brasileiro vai conseguir superar, acima de tudo, o agricultor familiar brasileiro vai conseguir superar essa crise e continuar mantendo a segurança alimentar que a gente sempre teve aqui? Bom, nós só estamos alimentando e a crise econômica do Brasil só não é maior porque o produtor rural não parou de trabalhar. Ele toma as medidas, o campo é um lugar onde o distanciamento social ele é mais facilitado, mas especialmente esse contingente dos pobres, extremamente pobres, que eu estou chamando aí de deserto de políticas públicas, esse sim o governo precisa ajudar para que eles tenham a oportunidade de não engrossar as filas daqueles que virão para as cidades e chegando nas cidades não vai ter a oportunidade de emprego nesse momento. Então, com certeza o campo será a alavanca da retomada da economia brasileira dentro dessa nova conjuntura, dessa nova normalidade que nós esperamos rapidamente entrar nessa nova normalidade, porque a pandemia, com certeza, a ciência e a solidariedade entre nós vai nos ajudar a fazer essa travessia logo. Deputado federal Zé Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Esse foi o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, falando a respeito das medidas para a agricultura familiar conseguir vencer esse momento tão complicado de pandemia do novo coronavírus. O Questão de Ordem é um programa do Agro Mais, o primeiro e único canal 100% agronotícias do Brasil, com a marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente volta ao longo da programação. Até lá!